Presente de Natal do TRX-F11, é isso mesmo. O Fundo de Renda Urbana gerido pela TRX vai anunciar um rendimento turbinado, um rendimento gordo nesse final de ano. E os cotistas posicionados no último dia útil de dezembro vão receber esse rendimento em janeiro. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no TioFiz. Se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo te ajudando, te ensinando a aumentar a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer o relatório gerencial junto com vocês do TRX-F11 para a gente ver na prática quanto o fundo ele vai entregar para os seus cotistas agora nesse final de ano. No final ele vai anunciar, no final do ano, e vai pagar somente em janeiro. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática o relatório gerencial do TRX-F11 para entender todos os detalhes desse rendimento. E bom, turma, o TRX-F11 é um fundo já conhecido no mercado de fundos imobiliários, o fundo ali que foi constituído em 2019, só que ele cresceu de forma mais acelerada a partir de 2020, quando ele fechou um grande negócio ali comprando aproximadamente 38 mercados do grupo GPA, que é o grupo Pão de Açúcar. E agora a gente está falando de um fundo já que tem 58 imóveis. Eu trouxe o relatório gerencial referente a novembro de 2024, que já tem muitas informações importantes e ele já traz uma atualização do quanto ele vai pagar de renda passiva em janeiro. É porque ele anuncia agora em dezembro, ele paga em janeiro, tá? Por isso que a gente brinca e fala que é o presente de Natal, né? Bom, aqui a gente tem os números macro do fundo, né? Alguns pontos importantes. A gente fala que esse aqui é o cabeçalho, né? Fala o nome do fundo, data de início aqui, ó, 2019, taxa de administração, taxa de performance e, de fato, o gestor, que é a TRX, gestora de recursos. Aqui tem os números, né? Que o fundo já fez 10 emissões, a cota de mercado, mas que não está aqui, o fundo já caiu, a cota de mercado está nos 97, 96. Valor de mercado, valor patrimonial, rendimento do mês, né? Ele vem pagando 93 centavos por cota, dividend yield anualizado de 10,8. Aqui o número de imóveis, 58 imóveis no portfólio, 16 inquilinos, localização dos imóveis está distribuída em 13 estados, tá? Ou seja, bem diversificado a nível Brasil. Fala um pouquinho dos contratos. Inclusive, acho que isso aqui é um grande destaque, né? Prazo médio de vencimento dos contratos, 15,6 anos. Isso aqui é um grande destaque. E a vacância, 0,4, a vacância física e financeira, aproximadamente 0,8. Ou seja, uma vacância muito bem controlada. E assim, aqui ele traz, né, nos destaques, alguns pontos importantes. Conclusão da aquisição e locação de 4 imóveis aos Mateus Supermercados. Fala um pouquinho do fundo. Só que aqui embaixo, ele comenta sobre a questão do mercado, como é que está o mercado de fundos imobiliários. E sim, o mercado está volátil, com muita volatilidade. Mas aqui ele tem uma informação muito importante, muito relevante. Aqui ele comenta um pouco da operação que foi feita, das movimentações que foram feitas. Só que aqui embaixo a gente tem uma atualização, que é o seguinte. Considerando essa situação e o cenário atual de mercado, decidimos antecipar parte dos rendimentos dos dividendos extraordinários que serão distribuídos pelo TRX-B11. Isso aqui, o TRX-B11, nada mais é do que um veículo da TRX, né, que faz investimentos também em imóveis, tá? Então é um veículo do fundo. Só que é um fundo imobiliário que o TRX-F11 ele tem participação. Então o que aconteceu? O TRX-B ele antecipou os rendimentos, tá? Ele antecipou para o mês de novembro, anunciar e pagar em dezembro. Então vai receber agora nesse mês de dezembro. E com isso, o guidance, a expectativa de distribuição de rendimentos para o TRX-F11 para o mês de dezembro de 2024, com pagamento em janeiro de 2025, passa a ser entre R$ 2,40 a R$ 3,50 por cota. Lembrando a todos vocês, né, que o fundo ele já tinha anunciado que distribuiria um rendimento um pouquinho maior. A expectativa estava em R$ 1,80 a R$ 3,50. Só que agora, já que foi efetivado esse pagamento do TRX-B11, fechou um pouco aqui, para melhor, né? Entre R$ 2,40 a R$ 3,50. Então, vai ser um rendimento turbinado mesmo, vai ser um presente de Natal que vai ser pago pelo TRX-F11 nesse final de ano. Lembrando a todos vocês, né, que o fundo ele vem pagando de maneira mais recorrente 93 centavos. Então, o ano todo foi pagando 93 centavos, né? Subiu, na verdade, janeiro 90, 90, 90, 90. Aí, em junho, ele pagou 1,5 por cota. E nessa aqui ele já voltou para 93. 93, 93, 93, 93. E aí, em dezembro agora, ele vai anunciar o rendimento de R$ 2,40 a R$ 3,50 por cota. E depois, ele deve manter esse patamar de 0,93. A gente vai voltar já para o relatório. Só que esse patamar aqui já é um patamar interessante para um fundo aqui de renda urbana que tem contratos longos e atípicos, né? A gente está falando aqui de um rendimento médio anualizado, como foi comentado, de quase 10,7%, 11% ao ano, certo?
do rendimento que ele vem pagando recorrente. Além disso, tem aquelas porradinhas no final do semestre. E por que isso acontece? Vamos lá, turma, para contextualizar todos vocês. O fundo imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir 95% dos lucros durante um período. Esse período é o semestre, tá? Então, o que o fundo tiver de lucro no semestre, ele vai distribuir, ele vai pagar aos cotistas. Só que os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente, todo mês eles estão pagando porque querem trazer essa previsibilidade para o cotista, querem trazer essa renda passiva mensal, porque já entenderam que o mercado gosta. E, de fato, essa é a dinâmica, né, que os investidores curtem, que eles gostam. Só que se o fundo ele tiver lucros acumulados no semestre, ele tem que distribuir obrigatoriamente. E é isso que o TRX F11 ele vai fazer agora. Ele vem com lucros acumulados por conta da venda de mercados que ele fez. Se não me falha a memória, foram 6 que foram efetivados, ficaram 2 ainda para concluir, pelo sim e pelo não. Não sei se vai ser concluído, né? Por isso que dê esse espaço de 2,40 a 3,50. Mas, no final do dia, se ele tem lucro por cota, né, diante de venda de imóvel, que é um lucro não recorrente, né, ele tem que pagar, ele tem que distribuir isso junto aos cotistas, tá? Então, vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Imagina que o TRX F11 comprou esse imóvel a 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Ele foi lá e vendeu esse imóvel 2 anos depois por, vamos lá, 150 milhões. O que vai acontecer? O TRX F11 ele tem que obrigatoriamente distribuir esses 50 milhões. E os 100 milhões eles ficam dentro do fundo, para o fundo fazer o que ele bem quiser e bem entender. Comprar um novo imóvel, fazer uma reforma, pagar alguma alavancagem, alguma dívida. Ele tem um capital ali que devolve, né, para o fundo, só que o excedente, o lucro, tem que distribuir junto aos cotistas, obrigatoriamente, tá? Então é isso que vai ser distribuído aqui agora para o TRX F11, né, para os cotistas, porque venda de imóvel, lucro por cota, obrigatoriamente tem que ser distribuído. E essa dinâmica dos fundos de renda urbana ela é bem interessante porque, de fato, como a gente está falando de fundos com 30 imóveis, 40 imóveis, 60 imóveis, só o TRX F11 tem 58 imóveis, então proporciona muito, né, propicia, na verdade, ter essas negociações e a gestão ser mais ativa, ser mais assim oportunística, apresentar ali um viés de vender um imóvel para gerar lucro por cota aos cotistas e pegar aquele capital para alocar em outro. Então, os fundos de renda urbana, digo eles principalmente o HGRU, o TRXF e agora o GARI, né, também que ele tem essa característica de ser híbrido com renda urbana e varejo, eles têm essa gestão ativa que vendeu imóvel, entregou lucro por cota aos cotistas. E por isso que o TRXF11 por isso que o TRX F11 vem pagando bem, né? Quase que praticamente todo final de semestre. E agora ele vai distribuir essa porradinha maior aqui. Vai ser uma porradinha boa, viu? Aí, ó. Ainda tem aqui, ó. Caso a venda dos 2 imóveis seja realizada apenas no primeiro semestre de 2025, considerando a situação atual do fundo, o TRXF deverá distribuir entre os meses de janeiro de 2025 a junho de 2025 o mesmo patamar de dividendos do segundo semestre de 2024. Ou seja, com distribuições extraordinárias, além do GARES recorrente atual, que é de 0,90 a 0,93, tá? Nesse cenário, estimamos um dividend yield implícito, tá? Para os próximos 12 meses, considerando a cotação atual do mercado, entre 14% a 16% ao ano, que para um fundo de tijolo é muito, tá? Lembrando, aqui, obviamente, tem uma entrega ali de um rendimento não recorrente, que é uma venda de imóvel. A gente não pode contar que o imóvel, que sejam vendidos imóveis sempre, mas o TRX F11 está cumprindo, isso aqui está vendendo sempre. Um semestre com mais lucro, outro semestre com menos lucro, faz parte, mas é um rendimento aqui bem interessante. Ele vai pagar no mínimo 2 rendimentos, né? Pode ser 3 rendimentos, né, do fundo aqui em um mês só. Então chama a atenção de fato essa gestão ativa e esse vai ser o presente de Natal do TRX F11. O fundo ele costuma ter de fato aqui, ó, vocês observam, 1,05 em junho. No final do ano passado ele tinha pago 1,70, tá? Aqui ele fala um pouco do guidance, da estimativa de distribuição de rendimentos, né? Entre 0,90 a 0,93. Mas aqui em dezembro vai ter um rendimentozinho a mais. Pois é. Aqui fala um pouquinho do fundo, a rentabilidade e o retorno, fala dos contratos atípicos, 15,6 anos. E se observa, né, que tem contratos a vencer em 2032, mas pouco. Tem contratos a vencer em 2033, pouco. O grosso mesmo começa em 2035, a gente está falando de mais de 10 anos, tá? E até lá isso aqui vai diluir, isso aqui vai diminuir. Por quê? Porque vai dar tempo ali do fundo comprar mais imóveis, tá? E diluir esse vencimento de contrato aqui até 2035. Então, o fundo continua tranquilo, continua bem, continua resiliente. Óbvio, está caindo no mercado com o mercado de fundos imobiliários como um todo, mas os cotistas do TRX F11 nesse final de ano vão ficar felizes, vão receber aquele presentinho de Natal. E você está com a expectativa alta? Conta aqui, quero saber nos comentários se você está feliz com o TRX F11 e se você está ansioso para receber esse rendimento do fundo. Bom, turma, se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.